Fala galera, seja bem-vindo aí ao nosso canal do Grupo Exatamente. Eu sou Haroldo, professor de Química, e nós vamos aí dar finalização à sequência de assuntos de estequiometria, tá certo? De início eu peço para você se inscrever aí no nosso canal no YouTube e dar um joinha lá na nossa página no Facebook, tá certo? Bom, esse assunto vai ser basicamente estequiometria ocorrendo em duas etapas, ou seja, duas equações, às vezes pode vir até 3 ou 4 ou várias etapas. Na maioria das vezes são só duas etapas, tá certo? Então, o que vai acontecer? Sempre em reações sucessivas, ou seja, duas etapas sucessivas de estequiometria, ele vai falar de uma substância de uma reação e vai pedir a substância de outra reação. Então você não pode trabalhar com as substâncias em reações diferentes. A primeira coisa que você tem que fazer em reações sucessivas é somar as duas reações para obter uma reação que a gente chama de reação global, não é isso? E aí você vai relacionar as duas substâncias numa mesma reação, tá certo? Então vamos lá para o quadro, acompanha comigo por favor esse enunciado. Supondo as duas reações a seguir que se referem à formação do SO3 a partir do enxofre, calcule a massa de SO3 formada quando 16 gramas de enxofre reagem. Então, se você for olhar aí essas duas reações, você tem o enxofre, que é o S sozinho, na primeira reação, e você tem SO3 na segunda reação, né? E aí, como estão em reações diferentes, você obrigatoriamente tem que juntar os dois na mesma reação, como eu falei antes. Qual é o problema aí? O problema é que o SO2, que está do lado direito da primeira equação, e o SO2, que está do lado esquerdo da segunda equação, você não pode cortar porque eles estão em números de mols diferentes. Então, para poder igualar, você, malandramente, vai multiplicar a primeira equação por 2. Então, vai ficar 2S mais 2 de O2, dando 2 de SO2. E aí, quando você corta, o que você obtém? Você obtém 2S, e aí o O2 com o O2 de baixo vai juntar, vai ficar 3 de O2, então 2S mais 3 de O2, dando 2 de SO3. Ok? Então você tem aí 2S e 2 de SO3 agora na mesma equação que era o nosso objetivo. Então qual é a proporção em mols de um para outro? É de 2 mols de S para 2 mols de SO2. Agora a gente vai trabalhar com as massas molares porque a questão fala de massa. Então você vai ter aí 2 vezes 32 gramas para o enxofre, porque a massa molar é 32, e está para 2 vezes 80, que é a massa molar do SO3, 32 mais 16 vezes 3 dá 80. Né? Então, 2 vezes 32 está para 2 vezes 80, assim como 16 está para x. Você pode eliminar esse 2, né? E aí, como dividiu por 2 do lado esquerdo, de 32 para 16 dividiu por 2, do lado direito também vai dividir por 2. Então, x vale a metade de 80, que é 40. Volta para cá. Bom, essa regra de 3 que eu fiz, dividindo um lado por 2 e dividindo outro lado por 2, você pode fazer multiplicando cruzado simplesmente, tá certo? Então, o que eu aconselho é que você escolha aí o método que você se sente mais seguro, simplificando, multiplicando cruzado, fazendo por proporção, do jeito que você quiser, para poder chegar até o valor de 40 gramas, tá certo? Nós encerramos aqui então a parte de estequiometria e eu convido mais uma vez a vocês se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, tá certo? Vem com a gente, vende exatamente.